aqui. Valendo o episódio? Clientes insuportáveis, como lidar com clientes insuportáveis. Isso. Vamos lá? Bem-vindos a mais um episódio do Vulnerabilidades. Adoro fazer esses episódios. É, muito bacana. Temas sempre polêmicos, muito sugeridos por vocês. E nós estamos aqui na Oscar Freire, uma das ruas mais ricas de São Paulo, sempre buscando a riqueza, né? Sempre, tem que sempre pra atrair prosperidade. Pra atrair prosperidade, exatamente. E porque o Fabiano se sente mais à vontade também. Eu sugeri fazer lá no Estadão. Pra comer um hambúrguer de porco assado. Ou no seu Osvaldo. Mas o Fabiano não aprovou essa proposta. Cara, eu acho que os nossos Hoje eu postei que fui numa padaria, numa padoca vai raiz. gostar de ver coisa bonita assim. Não, isso é verdade. Mas hoje eu fui numa padoca raiz, aqui em São Paulo, e mostrei, olha, esses bancos aqui, a chapa ali, né, tal, pra botar o pãozinho. O pessoal botou assim, a Fabiano nunca pisaria num lugar desse. Claro que pisaria. Você não não me sabe convidou? que tu já foi pobre, né? Não sabe muito, disso. assim, não tinha nem dinheiro. O assunto de hoje é qual, senhor Fabiano Azevedo? Como lidar com clientes insuportáveis. Eu uso esse termo. Gente do céu. O Fabiano, ele disfarça e chama o cliente de outro nome, né? Tu chama de quê? Exigente? Criterioso. Não? Criterioso. Ou muito criterioso. Muito criterioso é insuportável demais, é isso? Insuportável. Tá. Ou ele é insuportável ou ele é insuportável demais. Tá, mas só pra gente alinhar aqui, o que nós vamos falar nesse episódio, pra vocês entenderem o que é esse cliente que eu tô falando. Esse cliente é aquele, por exemplo, que quando te manda uma mensagem no WhatsApp, né, ou te liga, te dá uma taquicardia no coração, uma vontade de morrer, sabe, repentina, uma vontade de te jogar na frente de um carro, assim. Exatamente. Né, e repensar na tua vida toda, por que tu tem esse cara? Será que eu quero mesmo? Será que eu quero estar nessa profissão? Esse não mereço isso. Ele te faz refletir sobre várias coisas, entre elas isso, exatamente, né? Exatamente. E aí, nós queremos começar a falar o seguinte, nós abrimos uma caixinha, né? Sim. No Instagram lá, perguntando como vocês lidam com clientes insuportáveis. E aí muitas pessoas comentaram, né? Sim, perguntaram. Qual é a opinião aí? Como é que o pessoal lida? Demite o cliente, mantém o cliente, suporta o cliente porque o honorário é melhor do que outras coisas? Muita gente falou, viu? Você me mandou aqui o print já. Então, tem muita gente aqui falando, olha só, promovendo pro mercado. Promovendo pro mercado o cliente, tá? Mandando embora. Demitir o cliente, né? A pessoa quis dizer demitir o cliente. Sim. Sabe que é uma das grandes dificuldades quando inicialmente... Na verdade, eu acho que essa dificuldade ela sempre existe, assim. Você sempre se pergunta muito se você... Eu acho um pouco hipocrisia, tá? Hipocrisia dizer que é simples. Hipocrisia demitir o cliente, concorda? Eu acho. Não, eu acho que é muito simplista tu dizer, o cliente é insuportável, manda embora. Exatamente. Eu acho simplista. Porque a gente depende de honorário pra viver. Claro, com certeza. E as pessoas, em geral, pra mim, são insuportáveis. Inclusive, é difícil achar uma que é suportável. Eu sou insuportável? Não, mais ou menos, mas não convivo contigo todo dia. Se fosse meu cliente... o Alan, por exemplo, já disse que tu é um cliente mais insuportável que existe. Eu sou. Tá entendendo? É isso que eu tô te falando. Então, como amigo, tu é suportável. Mas como cliente, tu já não é. Mas eu sou respeitoso, né? Eu entendo... Como cliente também? Claro, com certeza. Jamais falta com respeito. Agora, sim, se você me prometeu algo e eu contratei você pra esse algo, você tem que me entregar esse algo. E sabe que eu acho que é por isso que eu sou tão neurótico lá na tática? Porque é como se, tipo assim, a gente assumir um compromisso com o cliente. Então a gente tem que entregar isso. Sim. A gente sabe, né? Que tem falhas, que tem essa possibilidade. Mas assim, é uma coisa que me angustia. Sim. Só que tem cliente que ele não se irrita só com a falta de entrega ou com alguma variação que tenha. Ele se irrita e ele é desrespeitoso. Desrespeitoso. Tem isso também. Desrespeita a equipe, fala mal. Deixa eu contar um caso sobre isso. Eu tive 2 casos gravíssimos. Um foi muito recente, ao qual o cara, ele não respeitava nenhum processo, ele queria que a gente tivesse tudo do jeito dele, e ele era estúpido com a equipe, estúpido de xingar. Vocês são incompetentes. Ele escrevia, ele registrava isso. Vocês são incompetentes, eu não sei como é que é o trabalho aí nessa empresa, porque tudo vocês fazem errado. O cara escrevia isso, cara. Pra uma pessoa, tu imagina um abalo, uma pessoa recebendo isso do cliente e não podendo responder à altura, porque, né, é cliente. Sim, sim. E aí tu tem que... Cara, é um momento muito, muito ruim como dono de empresa e como gestor, né? Porque tu tem que decidir com o cara. Cara, eu não vou deixar tu tratar minha equipe desse jeito. Respeito acima de tudo. Com certeza. Né? Às vezes ele não faltava com respeito direto, mas ele faltava com respeito indireto. Tipo assim, na forma de conduzir aquele negócio, passava por cima das pessoas, ligava pra 10 ao mesmo tempo.
entendeu? Não respeitava o tempo pra fazer aquilo ali. Enfim. Cara. E aí, a gente teve que desligar ele de fato, mandar uma... Porque eu acho assim, ó, que é muito mais nobre da nossa parte quando ele tá desrespeitando a equipe e dizer, ó, cara, eu não aceito isso aqui. Isso aqui... É uma obrigação. A gente tem que fazer. Por mais... Cara, mandei com uma rescisão por e-mail pra ele, ficou putaço, mas é aquele tipo de cliente que eu não me importo que fique putaço. Sim, claro. Cara, segue a tua vida, tu não gosta de... Sim. Sabe aquelas pessoas que... Eu coincidentemente, um colega que é parceiro meu, tem outro escritório de contabilidade, ele me mandou uma mensagem assim, Lucas, entre nós aqui, cara, tem um cliente assim, acessado que eu sei que é teu e ele tá nos procurando, pedindo proposta. O cara foi gente boa pra caramba, porque ele me disse assim, ó, acontece com a gente também, daqui a pouco dá uma olhada, como é que tá o atendimento dele. Eu já sabendo que o cara era o demônio. E aí eu falei, cara, senta que lá vem a história, ainda falei pra ele. Aí, vamos atravessar aqui, ó. Aí eu disse pra ele, cara, é o seguinte, esse cara é questão de tempo pra ele mostrar, porque assim, o cliente insuportável, ele vai criando campo. Ele vai criando campo. E ele até ele virar o que ele é mesmo. Exatamente. Entendeu? E aí, enfim, esse dia até perguntei pra ele, como é que tá o cara aí e tal. Fazia um mês que o cara tava lá, porque ele foi pra lá, não deu porque eu mandei ele embora, né? Sim. Ele já tava namorando mas aí lá. Esse teu colega aceitou? Aceitou. Ele disse, eu vou aceitar e tal, o cara parece gente boa. Falei, beleza, vai. Vai, né? Quem sabe aí ele se comporta direitinho. Cara, enfim, porque assim, nada justifica, Fabiano, e eu vejo isso pelos perfis de pessoas, sabe? Justifica. Um cliente pode estar fazendo a maior merda com ele, mas o cara tem educação, o cara tem postura, não é que ele vai deixar tu cagar na cabeça dele. Não, ele pode mas reclamar, ele entende o problema. Ele tem direito de reclamar, mas tu tem uma experiência, né, que uma pessoa, não sei se até tu contou num episódio do Vulnerabilidades, mas que uma pessoa causou um problema lá pra ele, tu explicou, e ele disse que só aceitaria pagar aquilo se tu não demitisse a pessoa, né? Quer dizer, olha o nível do cliente, né? Exato. Há muitos anos atrás, uma pessoa da nossa empresa esqueceu de enviar um imposto, e esse imposto era de uma empresa grande, então os juros, a multa foi muito alta. Sim. E aí a pessoa veio falar comigo já em pânico, eu falei, calma que a gente vai resolver, porque é uma pessoa que eu sei que não foi por irresponsabilidade, eu sabia. E aí eu fui falar com o cliente, aí o cliente falou, disse, olha, deixa a gente pensar aqui como é que vai fazer. O cliente ligou pra mim e falou, olha, a gente vai resolver, eu falei com a diretoria, e a gente vai resolver isso, vocês não precisam pagar. A gente vai pagar, agora com uma condição, tá? Que vocês não descontem esse valor da funcionária e que vocês não prejudiquem essa funcionária, porque ela sempre foi incrível com a gente e com certeza houve algum esquecimento. Olha o nível do cliente, entendeu? E era um valor alto, muito alto, tá? Assim como tem os insuportáveis, tem esses aí que são maravilhosos. A gente tá entrando aqui, ó, na A Fornada. Eu super recomendo essa padaria pra vocês. Uma padaria aqui de São Paulo que é super chique. Super chique. E ela tem pratos maravilhosos. Na cara da gente, né? A minha favorita continua sendo a Bela Paulista, pela quantidade do buffet, 24 horas, o melhor misto quente do Brasil. Vocês sabem que ele tem cotas lá, tá? Não, gostaria de ter. Entra, vamos mostrar aqui os doces maravilhosos. Tem duas pessoas aqui já, mas não vão aparecer não. Não vão aparecer porque são misteriosas. São misteriosas. Tem uma que nem tanto, né? Tem uma que nem tanto. Queria ser, mas não deixa. O Alan diz que é esposo troféu. Aí o Fabiano diz que ele é esposo troféu pra ficar em casa, que não é pra ficar sendo exibindo. Nós temos uma relação troféu tóxica. Pra guardar. Ó, mostra aqui. Olha a qualidade dessa padaria, cara. É um troço incrível. Nossa senhora, olha pra esse aqui. Olha esse tudo novinho, tudo maravilhoso. Olha esse brownie. Esse bolo de cenoura é muito famoso dele. Com certeza o Alan vai querer esse aqui, ó. Bolo de brownie com pistache. Recheado no meio, ó. Vou pedir uns negócios desse aqui, eu não posso, tô de dieta, mas enfim, né, a gente vai indo. E tem um ambiente super agradável aqui também. Mas voltando aqui pro assunto. Adorei, voltando. Eu evito ser um cliente insuportável, tá, sabe? Inclusive, isso é muito perfil de pessoas, tá? Agora já estamos falando sobre lidar com este problema. Vamos lá, pra focar aqui no assunto. Tu tem clientes insuportáveis? Eu acho que assim, ó, toda carteira, quanto mais cresce, tu tem um cliente insuportável até determinado nível e que tu tenta mantê-lo agradando, porque muitas vezes ele tem razão no que ele reclama e a gente tem que melhorar um processo, um atendimento, tu entendeu? Acho que o grande desafio de uma empresa é conseguir lidar e manter aquele cliente satisfeito pra não ter que mandar embora e perder o horário, porque tem cliente insuportável, cara. Tem cliente insuportável que ele tem razão no que ele reclama. Ele tem razão. E aí tu não pode nem chamar de insuportável, ele é criterioso mesmo, é aquele cara que revisa as coisas, aquele cara que não aceita erro, ele é intolerante a erro, ele é erro zero. Mas veja, a questão não é... A gente não tá falando sobre o cliente não reclamar, a gente tá falando sobre como ele reclama. Exatamente. São coisas distintas. Eu vou contar uma história pra você agora. Você contou uma história de como aconteceu lá. Lá a gente tem um caso muito recente disso, tá? Um cliente
bem mediano em relação a ticket, talvez até high ticket. Ele nunca tinha ido na nossa empresa, ele contratou a nossa empresa, nunca tinha tido tempo, ele contratou a nossa empresa por conta de indicações de pessoas de confiança e foi contratado. Só que aí, o que acontece? Ele foi lá na nossa empresa porque ele queria fazer uma reclamação, algumas reclamações, algumas. Não tem muito tempo não, isso foi recente. E aí quando ele entrou, eu percebi que ele tava... Eu não sabia que ele não conhecia a empresa, tá? Eu pensei que ele já tinha ido, né? Não sei. Ele entrou na sala de reuniões com o novo gerente, a nova gerente, porque os antigos tinham saído. E aí ele descascou a empresa da gente, pra mim. Falou que a gente errava nisso, que a gente não tinha entregue isso, que a gente tinha feito isso. E cara, tem coisas que a gente sabe que não tem como não ter sido feito. Eu sei onde vai chegar. E aí ele falou o seguinte, olha o que ele falou. Foi uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Ele falou assim, cara, eu fiquei espantado, eu tô aqui espantado com a sua empresa, porque com as coisas que vocês entregam, dos relatórios que eu recebi dos antigos gerentes, eu pensei que vocês eram um escritório de contabilidade de fundo de quintal. Meu Deus, mas foi uma paulada atrás da outra. Primeiro criticou e depois ele disse. Eu não te contei isso, não? Foi muito recente. Não, tu me contou, sim, eu sei o resultado disso, que tu provou pra ele que ele tava todo errado, não sabia. Mas aí eu peguei, eu fiquei tão em choque com o que ele falou mesmo, assim, tem pouco tempo, pouquíssimo, que eu fiquei assim, o que é que eu faço agora? E o cliente na minha frente, com o gerente, e os gerentes novos, assim, meio que super querendo, né, se fazer presente e tal, eu disse, dá licença, eu vou ao banheiro. Mas deixa eu dizer uma coisa a você antes. Eu vou ao banheiro e quando eu voltar eu preciso que você me peça desculpa pelo que você me falou da minha empresa. Mentira, essa parte eu não vi. Essa parte eu não sabia. Porque senão, eu não vou nem tentar provar que a gente fez tudo certinho pra você. Eu vou pedir pra fazerem um distrato. Mentira, tu falou isso na cara assim? Te juro que eu fiz isso. Porque tem coisas, porque tem acusações. É uma acusação sem ter identificado, eu sabia que eu sabia que a gente tinha feito. E eu sabia o porquê dele não saber que a gente tinha feito. Entendi. Mas a questão, ele podia estar no direito dele de, tipo assim, chegar lá e dizer, poxa, vocês não fizeram, e a gente dizer, não, olha, tá aqui, eu vou mostrar você, provo tudo. Mas é a forma com que você diz. O desmerecimento. E aí isso mexe, e aí eu sou muito vulnerável a isso. Porque isso mexe com as coisas, toda a energia que eu entrego, com a seriedade do meu trabalho, com a responsabilidade do meu time, que a maioria, de fato, é muito comprometida. Isso mexe com a minha autoestima. Eu acho injustiça. Sim, isso, o cara entendeu? chamou de fundo de quintal. Cara, então assim, ele ficou, eu não sabia que era esse tamanho todo aqui. Pra mim era uma empresa de fundo de quintal. E aí eu fui ao banheiro. Tu falou isso pra ele, foi ao banheiro? Foi ao banheiro. Quando eu voltei, ele me pediu desculpa. Disse que tinha se expressado mal e tudo mais. Eu falei que ia marcar, que eu não tinha condição de continuar a reunião com ele. E que eu ia pedir pra... Ver a importância de botar um limite, né? E aí é isso, a cultura da impunidade. Você não pode criar a cultura da impunidade na sua empresa. Porque é o seguinte, sabe esses relacionamentos onde, tipo, alguém apanha... foi só um empurrãozinho. Daqui a um pouco um tapa, daqui a pouco é um murro, daqui a pouco é assim que funciona. Então na empresa da gente a gente tem que evitar que essas coisas cresçam. E assim, eu nem imaginava que eu ia ter essa reação. Eu fiquei calado assim, uns 5 minutos. Só que eu não estava nem ouvindo mais o que eles estavam dizendo. Eu estava tentando entender o que é que eu precisava fazer ali, porque eu nunca tinha pensado que ia passar por isso. Sim. Oi, tudo bem? E eu fiquei... Agora, depois, se eu não tivesse feito isso, eu tinha ficado muito mal. Sim. Como eu conduzi bem, então eu fiquei assim... Eu não saí ileso, porque também tem isso, né? As pessoas... Não, tá tudo bem. Não, você não sai ileso. Não sai mas, na cabeça. Mas assim, eu me coloquei e isso foi o suficiente para eu pelo menos me sentir bem. Entendeu? Eu acho que chega um momento de uma relação com o cliente que não é mais saudável a convivência. E eu brinco, mas é muito verdade. O insuportável, ele te odeia, mas ele não pede pra ir embora. É uma coisa maluca, cara. O cara, ele continua contigo não gostando do teu trabalho. Às vezes eu acho que é o perfil de pessoa que é de mal com a vida, entendeu? Com todo mundo se relaciona assim. Ele gosta de ver os outros sofrer mesmo, de exigir mais do que é. Tipo assim, ó, o serviço básico, sabe aquele tipo de cliente assim que quando faz um bom serviço, a nossa profissão já é meio desgraçada por conta disso, porque a gente faz um bom serviço, a gente não recebe elogio o tempo inteiro, é mais do que obrigação. Exatamente. Né? Agora, quando a gente faz um problema, aquele cara cria um problema muito maior do que ele é. E a gente fala, gente, tu tá dando uma importância pra um negocinho desse tamanho na tua empresa, tu tem tantos outros problemas, mas às vezes tá te apegando
há uma classificação de uma conta contábil aqui, cara, tá bem, botamos na outra, tá tudo certo, mas o cara cria um way em cima daquilo, sabe? Mas no final das contas, sabe o que eu acho? Eu acho que isso é até cultural. Eu acho que a gente também se comporta assim. Porque se a gente observar, é como se existisse uma cultura de que toda relação comercial é saudável. O cliente sempre tem razão. O cliente sempre... Cara, não funciona assim. Nem toda relação comercial é saudável. Gosto dessa frase do cliente tem razão. Esse dia eu vi uma outra frase reformulando essa que eu gostei, que era o cliente... Ele pode perder a razão. O cliente nem sempre tem razão. O cliente é a razão. Ele é a razão. Gostei disso. Ele é a razão, ele nem sempre tem razão. E quando ele tem razão, ele também pode perder a razão, dependendo de como ele vai conduzir. E tu tem que realmente filtrar os clientes que tu quer trabalhar. Isso é fato. Claro. Mas, voltando, a vulnerabilidade aqui é que é muito difícil tu desligar um cliente. É muito. E tu vai te contaminar, tu vai tentando atender ele, vai se submetendo. Quando vê, tu tá numa relação muito tóxica, tu não consegue mais sair com o cara. É muito. Teve uma época que pra mim era tão difícil. O cara me paga em dia, o cara me paga bem em dia. Vou mandar ele embora? Depende daquilo ali pra viver? Olha, é tão difícil às vezes você demitir cliente que teve uma época que até quando ele não pagava, eu ficava com dó de mandar embora. Mas será? Será que ele não vai voltar a pagar? Eu ficava, será que é a hora disso? Será que realmente... Aí a gente eu comecei a estudar até um pouco mais sobre isso e eu percebi que realmente a gente tinha que desligar. Mas ano passado a gente desligou muito cliente. Muito. Pois é, tu falou, né? A gente desligou muitos clientes. E... Aí tu mandava uma carta de rescisão, e-mail... a gente manda a cartinha lá e tudo. E aí o que acontece? Aqueles que foram demitidos por... E eles não ficavam revoltadíssimos? Quem? Eles não ficavam revoltadíssimos? Só que, tipo... É uma coisa, né? Porque até aqueles que a gente... Que bom, obrigado. Tá vendo? Isso que é o marido do troféu. Mas assim... até aqueles que a gente... Que iam embora inadimplentes, eles ainda ficam revoltados, né? Por isso, eles acham que estão fazendo tudo certo, que, né? Tu não tá entendendo o problema dele momentâneo. Mas eu acho que o que mais me afeta mesmo, assim, é quando eles faltam com respeito, assim, sabe? Cara, muitos clientes já me tiraram o sono, assim, deu ir mal, no final de expediente, mandar mensagem, destruindo. A falta de respeito de entrar em contato contigo fora do horário de expediente também, a qualquer horário. Sabe? Que ele quer que tu faça o horário dele e a rotina dele como se tu vivesse só pra empresa dele. Claro. Tu entende? Lá. As pessoas não entendem que, cara, tu tem que ter uma empatia pelo negócio dos outros. Quando a gente vai num restaurante, pô, a gente sabe as dificuldades que tem, daqui a pouco a pessoa é nova, não atendeu bem aqui, mas ok, tá em treinamento. Mas a gente entende, a gente tem empatia pelo problema do negócio. Cara, tem gente que não quer saber. É óbvio que tem uma tolerância, um limite da empatia, né? Pô, o cara tá errando direto comigo e tal. Cara, até aqui você precisa resolver, eu não posso trabalhar por ti, né? Tem isso. Mas tem clientes que não tem nenhuma empatia. Ele quer que tu trabalhe de forma exclusiva pra ele. Tanto que eu comecei a colocar alguns limites lá, principalmente no DP, que a folha de pagamento tem uma exigência de atendimento muito alta, né? E às vezes o cara, ele quer assim, um imediatismo de atendimento, assim, ó. Toma, quero agora. Como assim tu não me respondeu? Aí começa a mandar mensagem no WhatsApp, abriu o atendimento no sistema, mas começa a mandar mensagem, olha, preciso pegar blá. Cara, eu brinco até com as gurias lá do comercial, que eu digo, quando vocês venderem pro cliente, tu tá vendendo um pacote compartilhado. Uma pessoa não faz só a tua empresa, querida. Exatamente. Uma pessoa faz outras empresas e tem um tempo médio de SLA de resposta dos teus atendimentos. Então assim, eu vou te responder até o final do turno. Uma tolerância mínima que é acordada com o te entregar na mesma hora. Se ele tiver uma e o cara tá fazendo as obrigações da tua empresa também, enquanto tá te atendendo. Então não é assim. Quer uma pessoa exclusiva? Paga por isso que eu deixo a pessoa só fazendo pra ti. Tem que estar. Isso é acordo tácito, entendeu? E aí, cara, muitos a gente bota limite nesse sentido. Olha só. É uma coisa que eu indico pra todo mundo. Assim, ó, tá enlouquecendo muito? Senta com o cliente, explica a situação. E mostra pra ele, cara, a gente consegue te atender, se esse assado, nesses prazos, desde que tu cumpra o teu cronograma também, porque às vezes o cliente, ele não cumpre nada, manda tudo em cima, e aí... Ele reclama. Tinha um cliente que a gente fazia no sistema dele a folha, e isso já é um pouco mais atípico, porque geralmente a gente faz o nosso sistema, a gente tem mais conhecimento e tal, mas quando a gente faz o sistema do cliente, a gente é treinado, a gente, né, sabe mexer, mas existia uma divisão de responsabilidades, onde o RH dele fazia uma parte, benefícios, e outra parte de apuração da folha em si era nossa. Cara, a parte que o RH não estava dando conta de fazer lá na empresa do cliente, passava para nós, podia ver não sei o que tá com erro, daí a minha pessoa lá na equipe com vontade de resolver, abraçava aquilo ali
ficava mais tempo do que o necessário fazendo coisas da outra, atrasava todo o trabalho e aí o cliente só via o resultado final, tipo, tô me mandando atrasado. Entendi. Entendeu? Então a gente cai numas armadilhas, entendeu? A gente cai, não. Vocês querem ajudar o cliente, vocês atrapalham o cliente. A gente tentando pegar mais coisa pra resolver e a gente se ferrando depois que o cliente vê que é. E outra coisa, comunicação. Quando a gente está falando de um cliente, a gente tem muitas pessoas dentro de um cliente. A gente fala com um cidadão, mas qual a imagem que ela está passando da tua empresa pro dono da empresa? Sim. Então esse cara que foi lá te visitar e falou, não sei se é o caso, mas quão por dentro ele estava do processo dele com a tua empresa? Sim, então, ele não fazia ideia. Não fazia ideia. Assim, tanto que a gente, quando foi puxar, tinha vários contatos de agente sem resposta, tinha várias solicitações. E aí eu entendo o que acontece na operação. Muitas. Entendo o que acontece na operação. Na operação, as pessoas ficam com medo de retalhar ou de denunciar, porque existe uma conexão, não é uma amizade, mas um bom relacionamento entre a pessoa o colaborador do cliente e o nosso. Então o cara não vai querer mandar pro dono da empresa pra dedurar o cara que não tá cumprindo as coisas dele, que não tá cumprindo o cronograma lá, que não tá fazendo, não faz. Aí o que acontece? Quem toma a bola é o contador. É, claro. Mas é aquilo que eu falo, se você quer ter uma boa relação com o teu cliente, você também precisa ter uma boa relação com as frentes dele. Sim. Sabe? Porque eles colocam muito a gente, eles denunciam muito a gente, mas muitas vezes eles põem a culpa na gente, que é uma culpa deles. Entendeu? Então, tipo assim, esqueci de pagar. Teve um fato uma vez de uma cliente, que a cliente ligou pro escritório indignada que tava com guias em atraso porque a gente não tinha enviado. Só que isso era recorrente. Eu intervi, eu tive que ir no cliente e aí eu sabia, claro, que a pessoa que recebia por e-mail tinha apagado o e-mail. Claro que eu sabia. E claro que eu sabia também que a pessoa tinha tirado da lixeira. Só que eu fui lá no gerenciador da gente antes de sair e vi todos os downloads, as datas dos downloads. E aí eu fui lá na reunião, deixei a pessoa se complicar toda na frente do dono. E aí eu disse, você pode me dar o seu computador aqui só pra eu ver e o teu e-mail aberto? Ah, claro, com certeza. Aí eu fui lá sabendo que já não tava. Sim. Tu fez isso de pedir o computador da pessoa? Eu nunca te contei isso. Não, mas eu achei que tu tinha pedido. Mas eu pedi o computador da pessoa na frente do dono. Do dono e da dona. Abri, eita, não tá no e-mail mesmo. Fui lá, também não tá na lixeira, porque podia ser que alguém tivesse mexido aqui. Fez pra forçar que ela deletou. Aí eu fui lá no download, procurei na pastinha de downloads pela data que eu tinha lá no meu gerenciador. Que daí ela não pagou. Aí eu falei, gente, eu tenho aqui uma notícia pra dar a vocês. Alguém tá com a senha do e-mail e está boicotando vocês. Mentira que tu meteu porque, olha, tá aqui. Mas assim, eu falei isso pra não constranger o cliente. Claro. Porque o cliente tava no nível... Veja, eu não vou fazer reunião. Esse é um tipo de reunião que eu não participo. Cara, mas eu tive que ir porque... Mas a minha vontade... Tipo assim, sabe o caos ali Pelo amor de Deus, só um pouquinho. Olha aqui, cara. A gente falando e olha o que os infelizes pediram. Isso é um absurdo. Olha o que os infelizes pediram aqui, ó, pra gente ficar olhando. Olha isso aqui. Isso aqui é de maçã, isso aqui? Alan. Meu Deus. Isso aqui. Olha isso aqui. Olha a pavlova. Esse é de maçã. Pedi uma pavlova pra mim, ele. É pra nós dois. É um merengue. Maravilhoso. Mas parece uma pavlova. É pra gente dividir. Vai vir outro? Capaz, mas eu dividia com ele. Mas eu quero experimentar o de vocês também. Isso é um absurdo. Eu também quero experimentar o de vocês. Eles pediram os melhores para eles e pediram os piores para nós. Os piores pra nós. Não, tá bom. Mas, enfim, e aí eu... Cara, continua essa história que eu fiquei curioso. Aí tu pegou os e-mails e tu já achou que alguém invadiu o e-mail. Quando eu abri a pasta de downloads, aí eu já fico olhando ali. Gente, são 17 anos, né? 17 anos vendo as coisas acontecerem. Então a gente já vem prevendo como... Então eu cheguei lá, comecei a abrir. E a sorte que ela tinha deixado nos downloads, que ela podia ter sido um pouco mais esperta e ter deletado os downloads. Exatamente, né? Mas aí... E tinham vários downloads da mesma guia, muitas vezes. Ou seja, ela esqueceu realmente de passar para as pessoas pagarem. Para os responsáveis pagarem. E aí, quando eu abri, ficou aquele silêncio aqui. Porque as mensagens pra gente, eu já falei diversas vezes com vocês que o setor fiscal de vocês não mandam os impostos. Eu já falei diversas vezes e vocês não acreditam que é. E aí eu vou precisar provar a vocês que não. Cara, é impossível, não é possível. Aí aconteceu isso. E aí o que aconteceu na reunião? Ficou silêncio Ficou aquele silêncio. Vamos investigar, né? O que tá acontecendo. E nunca mais. Me levantei, fui embora e nunca mais. Entendeu? E isso aconteceu também com outro, viu? A mesma coisa, só que aí o outro, a gerente que era responsável foi desligada. Quando a gente mandou todos os prints. Porque má fé total. Mas aí o que acontece? Veja, é porque também a gente é muito emocional muitas vezes, né? Mas eu fiquei super magoado. Por quê? Porque é um cliente... Esse segundo caso era um cliente antigo da gente.
temos uma ótima relação, já fizemos muitas coisas além para ele. E aí, na hora que surgiu os débitos, ele falou, vocês não enviaram com certeza porque eu jamais deixaria de pagar. Mas na frente Cara, aí vamos lá, chama todo mundo pra sala de reunião. Acusando. Cara, isso é uma lição de vida até. Lição de vida. Eu nunca acuso ninguém, cara. Eu sempre mostro a minha visão. Olha só, aconteceu tal coisa. Exato. Dá uma olhada aí. E aí eu já chamo a equipe e tudo mais. Aí, tipo assim, já desgasta a equipe também. Porque se tu sente que o teu fornecedor, ele é parceiro, ele vai te falar a verdade. Ele vai. Vai dizer, bah, realmente não mandei. Não, mas ele não sabe. Né? Assim, e a gente como fornecedor, né? Só que assim, o que acontece? Aí... eu fiquei chateado, por quê? Porque a gente falou pra ele, a gente abriu lá, olha aqui, a gente abriu o gerenciador na hora, na frente dele, das gerentes, tudo mais, todo mundo. Ó, tá aqui, foi enviado pra esses e-mails aqui, diz tudo, né? Você sabe. E aí o cliente no outro dia pediu os prints pra verificar tudo. Aí isso me deixou chateado. Pediu os prints, tipo, não confio em ti. Porque aí vem essa questão de... cara, a gente tem uma relação de tanto tempo, a gente já desenvolveu uma relação de confiança, nunca aconteceu nenhum ruído, a gente tem uma relação muito saudável. Né? Gratidão. A gente já te ajudou em muitos momentos muito específicos, mesmo que a gente tivesse enviado, de repente você nem... Exato! Porque tem um caso de 2012, que o cliente, um outro cliente, era eu e a Priscila só. E na hora de fazer a mudança das construtoras para a minha empresa, para a Tática, a gente esqueceu de fazer um DCTF. E naquela época a gente não tinha dinheiro para comer essa sobremesa aqui. Então como é que paga a multa de DCTF? Vamos marcar uma reunião com o cliente, logo no momento que o cliente fazia pouco tempo que tinha entrado. E aí quando a gente falou pro cliente que a gente queria pedir a permissão a ele de parcelar. E aí ele falou assim, não, a gente vai pagar. A gente vai pagar porque a gente entende que foi um momento de transição, que coisas assim podem acontecer. A gente vai pagar, não precisa se preocupar não. Porque ele teve empatia pelo teu problema. Ele teve empatia, ele sabia que a responsabilidade era nossa, mas ele disse não. E ele, no fundo, ele sabia, olha, eles são mais novos, tá começando agora. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu agora. A gente pagou uma multa recente por uma troca de tributação da desoneração da folha de pagamento, que o cliente estava no estudo tributário para ir, não vai, agora na virada do ano, vai, não vai, e a gente insistindo com o cliente, a decisão insistindo, e fomos até, já tinha todo mundo, já estava adequado, os outros clientes todos já tinham optado ou não, e esse deixou pro último dia decidir. Daí decidiu no último dia, foi uma correria, um setor foi avisado, outro não foi, resumo. Não enquadraram um imposto lá na desoneração. 5 mil de multa. 5 mil de multa. Mas pra uma pessoa rica igual a você não tem problema não, 5 mil. Vai somando 5 mil. Mas o que eu tô te falando assim, faz, que ninguém tem que pagar multa. Quem que é a culpa? É da equipe para falar o processo? É da equipe para falar o processo. Mas o cliente... Quem induziu? Entendeu? Quem te induziu a fazer aquilo ali? Essa é a questão. Ele quer saber disso? Não quer saber. Foda-se. Não quer. Você entendeu? Ao contrário. Olha! Tu que escolheu pra mim isso aqui, maravilhoso. Tu pediu um outro. O Alan escolheu de acordo com os nossos gostos. Você não vai deixar eu comer do seu não, é? Como? Quero experimentar. Prova o meu junto aqui, ó. Esse de chocolate aqui. É de que o teu, hein? Meu Deus do céu. Eu quero experimentar o da revoltada também. Cara, eu acho que... Não? Eu teria escolhido esse aqui se eu tivesse oportunidade de escolher. Gente, vocês não conhecem a revoltada, mas ela é tão legal. Eu sinto mais saudade dela do que dele. Brincadeira, amigo. Eu também sinto saudade de você. Muito bom isso aqui, cara. Acho que eu até vou dar uma pausa Pela primeira vez ela errou um pedido. Deixa eu ver. Não parece que tá seca a tua aqui. Tá ruim? Bom, né? Com castanha. Meu Deus, que brownie gostoso. Tá, mas agora deixa eu te falar sobre... Voltando pro assunto. Podiam patrocinar a gente gravava aqui direto. Podia. Não se importava, não. Tá, mas eu quero saber o seguinte. Tu deu vários exemplos aí de coisas que deu problema e tal, mas tu manteve o cliente na carteira e esse perfil de cliente. Nem todos tu mandou embora. Vários aconteceram esse problema, que não tiveram gratidão no momento, cara, porque te acusaram e tu foi lá e te defendeu, mas tu não mandou ele embora por qualquer coisa. Foi uma coisa, tipo, agressiva, né? Ele tava no direito dele de desconfiar. Eu que talvez estava esperando muita gratidão de quem só tem uma relação comercial comigo. Porque assim, se eu for considerar tudo na ponta do lápis, eu vou falir. Eu vou falir porque todo cliente que se comporta desse jeito, ou que tem comportamentos muito semelhantes a isso, a gente vai fazer uma demissão? Cara, não dá. Não dá. E assim, o cliente é muito importante pra gente. Afinal de contas, sem cliente a empresa não funciona.
Não tem empresa, na verdade, né? Então, e como tu tem controle pra provar isso, o problema é tu não tem e tem que assumir uma coisa que tu não fez, pá. Essa é a maior injustiça que tem. Aí é complicado. Mas a gente tem casos de clientes muito bons, assim, mas tem casos de clientes que realmente são muito rigorosos, mas eles também são muito punitivos e até de uma forma muito antecipada. Eles já acusam, sabe? E aí isso é uma coisa muito desgastante. Por isso que a gente até agora tá meio que tentando trazer clientes num outro perfil pra sair um pouco dessa rotina, assim, sabe? Porque... Tu consegue identificar, essa é uma outra pergunta, tu consegue identificar um cliente insuportável na entrada do onboard na Sim, comercial? A gente tem no onboard uma planilha, tipo, a gente tá transformando agora em dashboard mais num BI, mas a gente tem lá e tem cliente que a gente já coloca, a gente identifica se ele já teve... Criterioso, mas faz perguntas pra ele? A gente faz algumas perguntas, e algumas perguntas que dizem assim, se ele já teve conflitos com outros contadores, então a gente já coloca, e embaixo a gente já menciona qual é a nota em relação ao risco de churn dele, no onboard. Não, só um pouquinho, gostei desse negócio do risco dos contadores. Como é que tu pergunta pra ele abertamente? Como foi? Mas por que você tá vindo pra cá? Ah, porque eu quero economia tributária. Sério, mas nunca fizeram economia. A gente começa a provocar um pouquinho, dando liberdade a ele, dele se sentir na razão. Porque a gente sabe que a maioria não tem razão, mas a gente dá... Aí ele fica, porque aconteceu uma vez, pra você ter ideia, uma vez um cliente, isso foi real, ele pegou o telefone pra ligar pro outro contador porque ele se sentiu tanta razão que ele gritava com o contador no telefone. Minha equipe lá fora pensou que ele tava brigando comigo. Não é possível um cliente novo brigando assim com a Fabiana. Não, ele tava gritando. Então ali a gente já sabe que ele é um cliente, que qualquer coisa ele vai... Aí tu bota uma nota de... Isso foi em 2000... Potencial risco de... A gente não tinha ainda essa planilha com esse, né? Isso foi mais ou menos em 2015, 2016. Esse cliente tá até hoje com a gente e manda presentes pra equipe. Por quê? Porque ele foi educado dentro da empresa da gente, que não pode acontecer isso. Tem gente que é inducável, né? Digamos assim. Mas esse foi. Mas Para, assim... deixa eu falar um pouco que come aqui, porque senão tu não come. Cara, mas... eu gosto de falar. Come tu primeiro. Mas assim, a gente tem nesse onboard, aí tem lá assim, a gente vai induzindo e a gente começa a perceber. Cliente já teve conflitos com outros contadores, e aí se normalmente esse cliente, a gente já marca lá como cliente com risco de churn já na entrada. Porque a gente já sabe que ele é um cliente desrespeitoso, ele é um cliente que... Mas tu aceita? Até então ele não desrespeitou, né? Ele já contratou a gente, esse já é no onboarding, né? Então não tem como dizer assim, olha, no onboarding eu já tô te demitindo. Até porque a gente pode educá-lo pra isso, né? É o que eu digo. Não é fácil a pessoa demitir cliente. É bem difícil essa situação do onboard, porque quando tu coloca o cara e tu já começa a sentir que ele é problemático na entrada, e tu começa a tentar botar limite e ele não se adequa àquilo ali, como é que tu resolve? Tu entendeu? Essa é a questão, porque ele vai... Depende do nível de gravidade, né, amigo? Ele vai começar a te testar, sabe? Depende do nível de gravidade, mas... Teve um que entrou, outro caso recente, ano passado. Ele entrou, a gente mostra que a gente é uma empresa que organiza o cliente, então ele vai ter que me mandar as coisas em dia, eu vou integrar os dados dele, toda aquela história. Simplesmente não atendia ninguém no horário do expediente. Não pagou os boletos nos primeiros meses, não mandava os extratos, totalmente fora. A gente tentando fazer um onboarding, vamos marcar uma reunião, não tentei uma reunião, não atendi o telefone. Daí, de tanto ligarem pra ele e tentarem fazer com que ele se adequasse ao processo, cara, os caras mandam uma mensagem assim, ó, vocês não entenderam que eu sou cheio de compromisso, se quiserem falar comigo, vocês têm que me ligar 10h30 da noite, que é o horário que eu tô disponível pra atender vocês, entendeu? Você diz, olha, 10h30 da noite custa 10 mil reais porque eu tenho que pagar uma pessoa pra trabalhar 10h30 da noite pra ligar. Aí como é que tu... Não teve outra forma de você mandar um cara embora, porque às vezes, infelizmente, a gente não tem como adequar o seu processo que o senhor quer. Mas daí vocês são mais claros, né? Às vezes tem uns que não são tão claros, né? Mas você concorda que, tipo assim, por exemplo, você chegou aí e teve que mandar o cliente embora. Isso. Às vezes a gente fica insistindo com o cliente mais tempo e aí isso torna a relação mais tóxica ainda. Há 3 semanas atrás, a gente tem um BPO lá no escritório e a gente tem um cliente de BPO que vivia reclamando do BPO. Fui investigar o que era, a gente já tinha feito de tudo, aí houve um erro nosso. Olha eu trazendo um erro nosso. Houve um erro nosso por quê? Porque para agradar esse cliente, visto que ele tinha essa complexidade, essa simples complexidade, não tem nada de complexidade, mas essa simples. O pessoal do BPO pegou e adaptou uma nova jornada de entrega para o cliente, porque queria fazer o cliente ficar satisfeito. Só que aí o risco de erro e variação é muito grande. Você tem que seguir o fluxo. Cara, quando tu cria uma customização, pra quê? Vai dar merda, meu. Pra quê? Só pra agradar o cliente e mesmo assim tu vai desagradar, porque tu vai errar. Vai errar. E aí o que acontece? Quando eu fui ver, continuou errando.
Porque o cliente foi induzindo, ele foi induzindo. Quando eu fui olhar a conversa, tinha um pedaço de papel, a gente atende muita área de saúde, né? Aí tinha lá, olha só como mandaram o valor para ser emitido de nota fiscal no BPO. Um papel, quatro quadrantes, assim, não uma matriz de 4 quadrantes, aí tinha. Por exemplo, digamos que o nome seja Lucas, aí tinha um dos sócios médicos, Lu. Ah, com apelidos ainda. 650. Meu Deus. C, do lado. C, a linguagem dele, só ele entendia. Provavelmente consulta, né, alguma coisa. Aí cadê o CPF do paciente? Nada, né? Aí o que acontece? A mensagem que eu recebi foi: mais uma vez vocês não entregam as notas fiscais que a gente pediu. Eu falei, cara, não é possível. Não existe complexidade em emitir nota fiscal. A gente já faz isso, eu acho que até antes de nascer. O que é que faz? Fui olhar, tava lá o erro. Aí eu mandei a mensagem. Olha por quê? Mas não tem. Porque tu não tá cumprindo o processo. Porque não é aqui que vocês mandam pra gente. Aí me ligou, sexta-feira, há 3 semanas atrás, às 7 horas da noite. E eu falei, não, porque a gente tá muito insatisfeito, talvez... Uma ameaça velada, né? Talvez seja melhor a gente cancelar o BPO. Eu, claro, com certeza, eu também acho. Tu falou, também acho. Aí a pessoa falou, você acha? Eu falei, acho. Acho mesmo, se não tá funcionando, mas qual é a solução que você dá? Olha, a gente vai te orientar a contratar um sistema de emissão de nota fiscal e financeiro, a gente pode até te dar um treinamento, ou alguém da sua equipe, ou a gente pode orientar de repente uma empresa que pode fazer um recrutamento para você trazer uma pessoa para colocar um financeiro interno, porque vai ser mais rápido. Mas realmente eu acho melhor a gente cancelar. Aí a pessoa pegou e disse assim, eu vou conversar com os meus sócios. É muito, 3 semanas isso, se não for menos. E digo a você, sumiu, não cancelou. Aí quando foi que eu vim pra cá, pronto, ontem, sexta-feira, eu mandei mensagem e falei, olá, falando tudo bom, vamos marcar nossa reunião. Olá, tudo bem, aqui estamos muito ocupados agora, mas não se preocupe que tá tudo bem, assim que a gente tiver... Cara, veja se você vai se contaminando, né? Eu já sofri tanto com isso, eu já passei noites assim, acordado, pensando assim, sabe? Meu Deus, o que vai ser da reputação da empresa? Porque esse cliente vai sair falando mal, ele pode processar a gente se ele interpretar de tal forma. Isso me consumia muito, me consumia demais. Hoje em dia eu consigo, claro que eu não, como eu falo, não fico 100% ileso, mas é porque tem coisas que a gente ouve que a gente não deveria ouvir, né? Eu acho que as pessoas, eu acho que o nível de sinceridade às vezes das pessoas e o fato delas estarem numa cadeira de clientes meio que deturpa essa ideia de que elas têm uma liberdade poética, uma liberdade de falar como quer, né? E se a gente não se colocar, a gente sai pior do que a gente ficaria ali. É muito difícil, assim, é muito difícil. Eu digo sempre, olha, não tem como eu ser a mesma pessoa de antes. Tu não te afeta? Porque isso vai mudando a gente, né? Claro que me afeta. Não te afeta no sentido assim de tu viver... Porque a gente, cara, prova esse Brown, é muito bom. A gente vive problemas de reclamações de clientes todos os dias. Todos os dias a gente praticamente só vive reclamação. Cara. Isso não te contamina? Sim. Mas o pior... No sentido de, uma coisa negativa, não sei o quê. Então, eu tenho um problema, uma vulnerabilidade. E eu trago muito pra mim as culpas, às vezes. Então, quando o cliente reclama, eu já penso o seguinte, olha só, uma falha na empresa, mas vamos ver o que é. Aí eu vejo que a gente não falhou. Aí eu começo a dizer a falha do cliente. Não, talvez a gente não tenha educado o suficiente. Então, a culpa é nossa. Então, às vezes eu me vejo, por mais que eu veja que a culpa é dele, eu às vezes me vejo trazendo essa culpa pra mim, como se eu ainda tivesse faltado fazer alguma coisa para que esse cliente não tivesse se comportado desse jeito, Cara, isso é terrível. Agora no onboarding, refiz o onboarding todo, meu Deus, me deu um trabalho. Eu fico pensando, meu Deus, é tanta coisa que eu tenho pra resolver e eu tô voltando pra coisas que eu já fiz e que eram boas. Mas por quê? Porque continua acontecendo algumas coisas. E talvez a falha não seja do processo. Talvez eu esteja trazendo uma culpa pra gente que não é nossa. Entendeu, amigo? E isso é talvez com certeza, porque isso me angustia, porque eu fico esgotado. Eu fico, cara, lá vai eu procurar trazer de novo culpa que a gente não tem. Mas uma vez, olha só, uma vez o cliente saiu sem reclamação e falou assim a gente faz a reversão, a gente tem um processo de reversão. Sim. Aí o Rafa falou assim, Fabiano, a culpa não foi nossa. O Rafa tem um jeito de fazer reversão que é muito difícil a pessoa não ficar. E aí ele disse, mas a culpa não foi nossa. Eu falei, como assim não foi nossa?
Falou, não foi, porque o cliente disse que a esposa dele já estava numa outra empresa de contabilidade há muito tempo, que é a mesma empresa que o pai dele está, e que ele cuida da empresa da esposa e do pai também, assim, né? Mas ninguém sai de um contador que gosta muito. Aí eu falei, cara, mas assim, então a gente não foi o suficiente, porque senão ele podia ter trazido as duas empresas pra cá. Exatamente. Então a gente também falhou. Aí depois aí ele falou, tem razão, Fabiano, falhamos em alguma coisa, só que tipo, foi olhar, não tinha erro, ou seja, mas falhou na percepção, falhou aí, veja onde eu tô buscando. Falhou na percepção, na experiência, em marcar, ou seja, eu tô sempre procurando algo mesmo. Não, e tá certo pensar pra assim. justificar. Mas às vezes tu pensa também, por exemplo, quando tem erros com o cliente, que ele vai embora por falha, que ele reclama e tal, ou alguma coisa absurda que tu viu que as pessoas falaram, num erro de falha de atendimento, eu me culpo imediatamente. Porque antigamente eu pensava assim, como que a pessoa responde isso pro cliente? Como que ela não enxerga o impacto dessa resposta? Tu entendeu? Aí eu fico falando, porque não foi treinado. Porque eu tenho culpa, porque não foi dito pra ela que isso não é aceitável, não foi dito pra ela que é o padrão, entendeu? Então, sim, a gente sempre tem uma culpa final. A gente sempre tem uma culpa. Talvez a gente não dê conta pra pegar todas as pontas e tá ali, mas assim, ainda mais uma empresa em crescimento, a gente vai ter sempre problema de treinar as pessoas, porque elas precisam ter a forma... Cara, o que é atendimento para uma pessoa que vem de outras empresas, perto do atendimento que tu faz na tua empresa? Então isso, cara, isso demanda um tempo. Demanda um tempo. Treinando, ensinando como é que tu gostaria que atendesse, a agilidade que tu esperava, a forma que tu deveria conduzir. Mas vai existir falhas. E isso me corta, porque isso mexe na tua marca. Mexe na marca, na reputação, porque é incalculável. Se o cliente... A empresa começa a ficar tão grande assim, ó, que se o cliente tem a referência do Fabiano, cara, deu uma falha lá, Fabiano, pô, vamos essa merda aí, mas deu o Fabiano, não, ele sabe o tamanho do teu comprometimento, ele sabe que tu vai resolver as falhas e ele te entende como dono do negócio, tá tudo certo. Agora, quando perde a identificação, porque ela começa a virar mais marca do que o dono, é batata, meu. Quem tá representando a tua empresa é a ponta que tá atendendo. Então atendeu mal, tchau. Mas é mais fácil. O que é mais fácil? É muito melhor quando o cliente... Claro, porque dentro fica dependente, né? Olha, a gente fez uma análise recentemente. Os clientes que dão mais trabalho, normalmente, na sua maioria... São os que estão dependentes do dono. São os clientes que vieram de network meu, que me conhecem, ou da Priscila. É isso. Se dão mais trabalho. Por quê? Porque eles chegam num nível de expectativa alto. Perfeito. Porque conhecem o dono e, além disso, conhecem o perfil da gente, que é um perfil mais exigente e tudo mais. Só que, cara, quem faz não é a gente. E aí, claro que passa por uma variação, por mínimo que seja, por mais que você tente, mas a empresa vai ficando grande, como você vai perdendo um pouco do... Você vai equilibrando ali o que consegue, né? Cara, eu tenho um cliente assim, ó, existem coisas que é de cada perfil. Eu tenho um cliente que é um quase amigo, assim, né? Que eu vivo com ele um tempo. Só que ele é muito exigente, só que umas exigências que pra mim não faz sentido às vezes. Ele bota uma gravidade numa coisa que não precisa ser tão grave. Então, por exemplo, assim, última situação. A gente fez uma consulta lá e tal. E ele é muito metódico, assim, não quer que nada fuja do que foi, da palavra por palavra do que ele gostaria que fosse, tu entendeu? Sabe aquele cara, não podia ter usado isso aqui, tem que usar aquilo. Beleza, damos exatamente o que ele queria. Aí tivemos a resposta, mas foi uma resposta vaga, sem uma resposta do órgão, né? E a gente foi lá e complementou a resposta, tipo assim, não, me responde exatamente o que a gente perguntou. Sim. Ele enlouqueceu a vida porque não era pra ter respondido, porque ele devia ter avaliado antes. Mas, cara, foi uma resposta de uma boa vontade em agilizar, porque o prazo era mais importante do que qualquer coisa. Como é que eu vou crucificar a equipe pela proatividade que tiveram? Não, vai contra os meus princípios, tu entendeu? Exatamente. Se eu peço para as pessoas serem proativas... Complicadíssimo, porque aí você vai dizer assim, olha, num caso como esse você é proativo, num caso como esse você não é. Num caso mas não, para esse cliente especificamente não pode ser. Tá vendo? Me desculpa, mas assim, ó, eu não tenho como julgar minha equipe pela proatividade que eles tiveram de fazer um negócio, entendeu? Não tem como, assim, é complicadíssimo. E sabe que isso impacta na vida da gente, eu não sei na sua, né? Mas na minha, assim... Hoje um pouco menos, hoje é bem menos na verdade, mas ainda levo assim, eu ainda chego em casa muitas vezes um pouco angustiado. Cara, me impacta, não tem como, acho que isso nunca vai sair assim. Então já foi mais grave, hoje em dia é um pouco menos, cara, mas às vezes que me dá uma faca no coração é um cliente pediu pra ir embora e não me deu a chance de reverter. O cliente que me dá a chance de reverter, de dizer, cara, não tá legal, tá uma merda, eu faço reunião, eu resolvo o problema da vida do cara. Porque eu sou bom no que eu faço, entendeu? A equipe é boa no que faz, só precisa melhorar a comunicação e alinhar aquilo ali. Mas o que acontece? Às vezes o cara tá tão desgastado que ele não quer mais falar. Não quer mais, tô indo embora, não sei o quê. Teve um caso também, no ano passado, que o cara... eu tive que refazer todo o onboard por conta desse cara, porque eu vi falhas imensas no meu onboard.
pelo impacto do atendimento que gerou na saída desse cliente, tu entendeu? Entendi. Cara, isso aqui foi tudo aconteceu, esse desgaste, porque lá no começo do contrato a gente não pontuou o cliente como deveria ter pontuado. Entendi. O cliente, quando, só para ter um exemplo prático, né? O cliente quando ele entra, ele acha que ele é perfeito e que ele vai se adequar ao teu processo e que tudo que tu disse que precisa dele, ele vai fazer e tem. A gente vai ver, de fato, ele não tem nada. É tudo desorganizado. Exato. Aquela maravilha que ele pensa que a empresa dele não é daquele jeito, tu entendeu? Exato. Então, a visão do dono da empresa é bem diferente do que de fato está acontecendo. Exato. Né? E aí, o que acontecia? A minha equipe queria fazer tudo para agradar o cliente e abraçava. Exemplo, dados. Pegava uma integração de dados extremamente complexa porque o cliente não tinha sistema, porque o cliente não tinha conciliação, fechamento bancário interno completo. Não, mas a gente, qual é a nossa prioridade? Entregar para o cliente um balancete conciliado, entregar a contabilidade para ele fazer gestão. E aí todo mundo pegava aquilo ali, os dados dele tudo podre, se matava, demorava muito mais tempo para formar o robô, para fazer conciliações cruzadas, pegava pelo histórico, porque o cara não tinha plano de contas. Cara, atrasava a contabilidade, mas chegava lá e entregava pro cara. Sabe o que o cara dizia? Mas essa conta aqui tá errada, essa aqui não é nessa aqui, essa aqui não é assado, essa aqui... Você demoraram todo esse tempo pra me entregar essa merda? Eu falei, gente, vocês estão desgastando uma energia violenta e ainda estão tomando pau, podendo correr, perder o cliente, só um pouquinho, vamos revisar todo esse processo aqui. E aí retomando, falei, não, só a partir... Agora é o seguinte, existe um setup ali e um diagnóstico da implantação. Isso aí. Onde a gente tem que mostrar pro cliente o que ele é de verdade. Exato. Antes de eu fazer a primeira contabilidade dele, entendeu? E aí eu digo, olha só, a gente criou até níveis de clientes diferentes, tipo nível 1, 2 e 3. Eu faço isso de propósito, que é para ele se sentir rebaixado. Muito bem. O nível de organização da sua empresa é nível 3. O que representa o nível 3? O nível 3 representa que o senhor não tem um plano de contas, o senhor não fecha banco, e eu vou depender do seu OFX e do seu PDF para conciliar a sua contabilidade e classificações em cima de históricos. Pior cenário. Tá? O que isso impacta na sua contabilidade? Ela demora mais tempo para ser processada, porque tem trabalho manual. Então, o senhor nunca vai conseguir receber a contabilidade até dia 10, até dia 15. Não vai dar, porque eu tenho clientes que entregam organizado e eu consigo fechar nesse período. Então, o senhor vai receber nesse. O que mais que impacta? O senhor não tem isso. Eu vou ter trabalho manual, então o custo contratual o senhor é mais caro, porque eu tenho que pagar pessoas para digitarem as suas coisas. Exatamente. Tá? Então, assim, já tem esse preço aqui. Se um dia que o senhor resolver isso aqui, o senhor tem um desconto de X, porque eu motivo ele a doer no bolso. Então, o senhor, como não tem conciliação, não sei o que, daí eu pego o financeiro que mente para ele. Esse é o diagnóstico. Daí o financeiro, pois é, porque não sei o que. Não. E aí o que eu faço? Dentro de 3 meses, vão embora e digo pro cara, se tu fechar nos 3 meses e me entregar, se o senhor virar nível 2 com essas condições aqui, seguimos aqui, entendeu? Entendi. Então, cara, então ele fica claro pra ele a limitação dele. A limitação dele e a limitação da minha entrega. Claro. Outra coisa que eu boto lá, impactos que tem na empresa dele, por exemplo, classificações erradas. Por quê? Porque o meu time vai classificar o histórico, meu filho. Então, eu não sei se aquilo ali que tu comprou tá classificado na conta de despesa de viagem ou na despesa de sei lá o quê. Entendeu? Então, quando ele mostrar um balancete, a gente vai lhe apresentar um balancete onde foi classificado pela minha equipe e com certeza vai ter erros. Então, quando eu apresento um balancete para ele não tem do que reclamar. Então, muda completamente a experiência. Então, isso que eu tô te falando. Usei exemplo desse cliente, que eu tive que fazer todo o onboard, porque eu me lembro da ligação que eu fiz com ele. É muito ruim isso, porque eu peguei no final do ciclo já. Ele tava tão desgastado que ele não queria mais ouvir falar da empresa. Entendi. Mas eu dei uma assistência muito boa para ele, então ele confiou na minha palavra. Tanto que ele me disse, tu me pagaria uma auditoria e tal pela entrega que vocês fizessem se não me entregarem conciliado. Eu falei, não tem problema, eu pago a auditoria terceirizada pra ti, porque eu tenho certeza na qualidade da minha equipe que vai te entregar isso aqui. Tá tudo certo. O problema não tava na equipe, só que não era o momento mais de eu dizer pra ele que a tua empresa não entrega isso, que a tua empresa já não tinha faz passado. Isso. O momento passou e a culpa toda virou pra mim. Como é que eu vou crucificar o cara? Eu fui transparente com ele e disse assim, olha, aqui, fulano, eu me coloco no teu lugar. A gente não prestou o serviço que a gente vende e que a gente de fato presta. Por várias falhas, que não cabe aqui eu te explorar, mas tem muita falha entre o processo entre as nossas empresas. E eu entendo a tua saída, vou fazer da melhor forma possível, vou fazer a transição com o novo contador, tudo bem. Confia em mim que nós vamos entregar e fazer a melhor saída para ti, porque tu vê, eu não quero me desgastar ainda mais, não, fica tranquilo. Acabou que eu fiz um processo de saída bem tranquilo para ele, mas eu já tinha perdido e usei a lição dessa perda
pra melhorar o meu processo atual. Eu acho que é isso, sabe? Então eu me crucifico tanto, que eu tava falando no começo, me dói, a coisa que mais me dói na vida é perder um cliente. Quando eu recebo a notícia, cliente saiu, motivos tais, que é motivo que nós causamos, aquilo ali me tortura, cara. Exatamente. Eu fico dias mal com aquilo, porque é muito mais difícil conquistar um novo cliente do que, entendeu? E quanto mais esses clientes vão saindo, mais vai mexendo na reputação da empresa da gente. Isso também mexe com a autoconfiança da própria empresa, né? Do que até aquilo que a gente vai entregar. É complicadíssimo. Mas deixa eu te falar, olha só, tem aqui outro, mas tem mais mensagens que o pessoal aqui. botou aí? Olha, promovendo para o mercado eu já falei, né? Aí diz que desliga com dificuldade. Aqui no escritório somos 3 sócios e tentamos os 3 lidar com os clientes. Vamos tentando. Pedir sempre para Deus para dar paciência para que eu não perca o meu réu primário. Depende do estado da sua carteira. Se puder demitir, ótimo. O problema é quando o gestor demite o cliente e depois aceita novamente. Causa ódio geral. Isso é bom. Ah, tá. Entendi. Cara, a gente nunca teve um retorno de cliente que a gente demitiu. A gente tem cliente que retorna, que ele pediu pra ir embora e voltou e quis voltar. E aí é ótimo, né? Porque nessa hora, teve um agora que ótimo. Respirar fundo e mandar tomar mentalmente. Hoje suportamos, mas gostaríamos de mudar essa postura. Muito difícil. Se não tem peso no faturamento, entrego a contabilidade. Também tem isso, né? Se não Perfeita tem peso, análise. Se não tem peso no faturamento. Eu acho que essa análise da vantagem pelo preço que paga, cara, é fundamental. O cara te explorando, te pagando uma miséria. Claro. Tem cliente que inclusive consome não só todo o valor que ele paga, mas também o lucro do outro cliente, porque ele consome a tua operação toda. A gente tem uma organização simples lá, do Kanban, onde a gente relaciona os clientes que ficam na berlinda. Então, quando a gente quer demitir algum que não é tão urgente, a gente coloca uma meta de novos clientes para demitir uma quantidade de clientes, entendeu? Sim. Porque pra gente, assim, se não for ferir muito, vai afetar no caixa. Sim. Em resumo, esses caras, esses comentários todos aí, dessas pessoas que botaram na caixinha, resume-se em demitir se tiver condições de demitir e suportar se não tiver condições de demitir, né? Tem um aqui que diz que desliga o telefone na cara do cliente. Desligou já? Desligando o telefone na cara, mas ela falou que foi brincadeira agora. Tinha um gerente nosso lá que trabalhava no DP, gerente de DP na época, há uns 20 anos atrás. E ele tinha uma cliente, cara, que era uma cliente que torturava, assim, ó, era absurdo o que ela fazia psicologicamente com ele, assim, tudo alterava de última hora, e lá na época muito manual as coisas, então, imagina, tu trabalhava praticamente pra aquela pessoa, ela era inclusive, deu um ataque nesse cara uma vez, ela xingava, assim, porque tu fez tudo errado de novo, ela fez tudo errado, tu, sua vagabunda! Mentira, sério isso? Sério? Gritou com ela, eu não te aguento mais, não sei o que, não tem como te atender, ninguém te atura aqui dentro. Falou mesmo. E o time desligou na cara dela. Mas naquele ataque de fúria, surto. E ele pegou, me lembro que naquela vez ele passou lá pro diretor e falou assim: pode, tá aqui meu cargo à disposição de vocês, eu fiz uma merda muito grande. Sério? Mas assim, ó. Eu precisava fazer isso. E ficou, não foi demitido, a gente consumiu o juízo. A cliente faltava com respeito, a cliente ela falava do mesmo nível assim, claro, eu chamava de vagabunda, né, mas cara, chegou no nível, não tem mais como, né? Não, mas aí você não devia ter passado do limite, mas eu entendo a reação. É porque às vezes não é uma coisa intencional, né? Às vezes a pessoa foi sendo consumida com o tempo, porque sabe o que também a gente tem? A gente às vezes pensa que o nosso time são pessoas, são máquinas, né? Tipo assim, não, apaga isso e vamos seguir daqui pra frente. Cara, fica marcado, se fica marcado na gente, fica marcado pra eles também, né? E aí acaba que eles também acabam também transferindo isso pra outros clientes. Pra equipe desse, é um gestor, trata a equipe mal também, não tem como não contaminar. Tem cliente que ele não só maltrata um colaborador, mas ele contamina o clima organizacional da empresa. Ele faz com que a empresa fique com um clima organizacional comprometido, porque uma pessoa fica triste que fala com a outra, que já começa a falar com a outra, e aquilo é recorrente, e quando você vai ver, tá todo mundo contaminado, sem gostar de nenhum cliente. Sim. Entendeu? Exatamente. Eu acho que isso é bem importante que tu falou. Essas falas, né, de falar mal do cliente e tal,
Isso aí começa a virar cultural daí, né? Vira cultural, porque o que acontece? Lá a gente proíbe, não é por nada, assim, não fala que o cliente é chato, né? Sempre é criterioso, mas porque é uma coisa que você vai se contaminando. É uma coisa que vai no automático, mas quando você vai ver, você não tá nem percebendo. E às vezes você tá falando com o cliente da mesma forma que você tá falando com outro cliente. Então, assim, é muito complicado. E também tem uma questão que eu tinha separado aqui até pra gente conversar, que é em relação à questão da vergonha que a gente tem, às vezes, de assumir para o time que aquele cliente faltou com respeito com a empresa e a gente não conseguiu resolver isso antes. E agora a gente tem que resolver isso porque o cliente dá sinais. Tá? Muitas vezes o cliente dá sinais e a gente vai tentando ajustar, porque não quer mexer no caixa, porque... E aí, de repente, acontece algo como uma situação como essa, e aí você, enquanto líder, diz assim, poxa, no final das contas, aí vem de novo aquela coisa da gente se responsabilizar por tudo. A gente devia ter feito isso antes, porque olha a situação agora. Né? Porque é bem isso. É bem isso. Então, é uma coisa que eu sempre me preocupo muito, e é muito difícil, porque eu sempre penso no caixa. E assim, sempre tem um efeito colateral, né? Sempre tem um efeito colateral. Tipo assim, vai demitir, vai tirar dinheiro do caixa, vai ficar, tem um risco de repente trazer mais problemas. Então, eu acho que sempre a melhor forma é você chamar o cliente para conversar, sabe? Alinhar e ver se realmente ver se realmente é, e também entender até, porque também tem gente que realmente atrapalha até o crescimento da empresa, a prosperidade da empresa. Porque conforme ela vai contaminando o time da gente vai ficando infeliz. Vai. Entendeu? E isso é péssimo. Eu vou dizer a você, não tem como, é uma coisa que eu sinto mesmo. Às vezes eu preciso, por exemplo, o yoga agora. O yoga é para me ajudar com muitas questões, inclusive com essa demanda dos clientes. Se você olhar no meu WhatsApp, tem 400 e poucas janelas. E olha, hoje eu acho que 80% dos clientes da gente, 70% não tem o meu telefone. Mas os antigos ainda falam comigo. E aí, tipo assim, eu não tenho nem respondido mais. Porque daí resolve na operação. Porque se eu responder, o que vai acontecer? Eles sempre vão querer falar comigo para fazer com que o outro resolva mais rápido. Então eu não respondo. Agora alguns eu tenho que responder, não tenho que fazer. Sempre mantém assim, né? É normal. Sempre mantém, mas assim, sério, eu tô lutando muito para me descontaminar, porque já tem muito problema de você resolver no dia a dia da operação, de conflito às vezes de colaborador, é muita coisa, é muita coisa. Então se a gente se livra um pouco aí dessa contaminação do cliente, dá muito certo. E o Rafa, cara, o Rafa é muito emocional, não sei nem como ele consegue, é o nosso gerente lá de sucesso do cliente, eu não sei nem como é que ele consegue, às vezes, com tanta emoção, conduzir algumas situações difíceis. Uma vez eu passei 50 minutos tentando fazer uma reversão, porque eu tive que entrar na reversão. O Rafa falou 5 minutos, o cara pegou e só faltou abraçar ele. Só não abraçou porque era online. Isso é muito difícil. E eu lá, há 40 minutos, não, porque isso não acontece aqui, porque isso não acontece mais, isso não vai acontecer mais, isso não vai acontecer mais. E o cara tinha total razão. Gente, quando o Rafa chegou no final, o Rafa pegou e falou assim: fulano, eu só quero te dizer que, na verdade, a gente precisa te agradecer. Eu quero muito agradecer, porque nós estamos aqui há quase 1 hora do seu tempo, que é muito precioso, e você está ajudando a gente. Então, o que eu prometo é que isso não vai acontecer mais, mas eu preciso agradecer, porque você não sabe o quanto a gente aprendeu hoje com você. É uma lição pra gente não repetir com ninguém. Que é isso, cara? Vocês podem contar comigo. Inclusive, eu posso ser um case de vocês em relação a isso aqui. Eu falei, meu Deus, por que o Rafa não falou? Minha reunião tem sido 10 minutos. Podia ter falado no começo? No começo? Não, mas é que daí a fala dele não teria tido o mesmo impacto. Assim, ele precisou desse tempo todo. Aí eu falei pra ele, eu disse, Rafa, você me deu um presente, eu não preciso mais entrar em reversão. É só você agora. E aí, tipo assim, isso veja, é muito legal, né? Isso é muito legal. Ele tem uma sensibilidade. E ele tem um jeito, assim, agradável, amigo de falar, sabe? Foi muito legal. E aí, isso ia me deixar mal. Ainda bem, no final, foi o Rafa que salvou o cliente e me salvou também. Que a gente fica. É isso. Então é isso, foi rápido. Gente, chegamos no final de mais um episódio. Olha, deixa eu mostrar aqui. No patrocínio final, de hoje foi quem?
Coca-Cola zero. Olha só, a Coca-Cola ainda mandou pra gente uma homenagem ao nosso podcast hoje, amigos. Hoje em 4 aqui, né? Porque tem uns secretos que vocês não estão vendo. Patrocínio da Fornada. Quem sabe eles não vêm e nos dão esses bolos que a gente comprou aqui. Gente, se inscrevam no canal. A gente falou pro pessoal se inscrever no canal? Não, a gente esquece. Se inscrevam no canal. Vocês também esquecem. Curtidas também. Comentem aqui. Mas quem sabe a gente consiga um patrocinador pro canal. Em busca de um patrocinador por vulnerabilidades. Obrigado, gente. Obrigado, até a próxima, tchau. então.